Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Tia Ariane para mais uma aulinha de inglês. E hoje nós temos uma aulinha a mais. Nós vamos ter uma aulinha de natureza e sociedade. Que quem explica essa aulinha para vocês todas as aulas, né? É a tia Bruna. Porém, hoje a tia Ariane tá aqui para fazer a revisão com vocês, tá bom? De todo o conteúdo. Fiquem ligadinhos, prestem bastante atenção, porque esse conteúdo vai ser da nossa atividade avaliativa, da nossa provinha, tá bom? E aí, nós vamos estudar hoje, fazer um resumo de tudo que a gente já viu nesses capítulos de natureza e sociedade, tá certo? E vocês vão realizar uma atividade, tá certo? Então, prestem bastante atenção. Nós vamos iniciar lá no capítulo 1, falando do Eu Sou Assim, que vocês estudaram com a tia Bruna e falaram sobre vocês, né? A gente viu várias coisas sobre a sua história, sobre a sua família, qual o seu nome completo, qual o nome da mamãe, qual o nome do papai, quais são os membros da sua família que moram com você. Tudo isso a gente viu. E aí vocês fizeram algumas atividades e responderam de acordo com a família de vocês, tá certo? E aí agora a gente vai revisar, tá bom? Nós falamos sobre o seu nome e o seu sobrenome. Todo mundo tem um nome e um sobrenome, tá certo? Então, é muito importante que vocês todos saibam o nome e o sobrenome, né? Para poder informar em algum tipo de estabelecimento que for necessário. E aí, aqui na página 13, nós falamos sobre viver em família. Quando a gente vive em família, a gente vive em grupo. A gente está vivendo em um tipo de grupo da sociedade, tá certo? Então, o que acontece? A nossa família é constituída pelas pessoas que moram na nossa casa e os nossos parentes, que não moram na nossa casa, mas que são da nossa família de sangue, né? Então, nós temos mãe, pai, avô, avó, tio, tia, primos. Nós temos todas essas pessoas que fazem parte da nossa família, tá certo? E aí é muito importante que a gente saiba viver em família, que a gente saiba conviver em família, né? Alguns membros da nossa família moram perto, outros moram longe, porém todos são considerados. Então é sempre muito importante a gente estar com a nossa família, né? A gente viver bem. Na nossa família, a gente aprende a respeitar os mais velhos, a gente aprende a amar o próximo, a gente aprende a ter educação, a gente aprende a respeitar o nosso próximo, nosso semelhante, nosso coleguinha. A gente aprende que brigar não pode. A gente aprende várias coisas que são para a vida inteira na nossa família, tá certo? E com a nossa família nós também fazemos várias coisinhas bastante legais, né? A gente sai para passear, a gente sai para se divertir, a gente vai na praia, a gente vai em vários locais bastante divertidos. Agora, nesse exato momento, né, a gente infelizmente está impedido de fazer isso por conta da pandemia que a gente está vivendo, mas a gente consegue se divertir com a nossa família de várias formas, né? Lendo um livro, cantando e brincando em casa. Temos diversas formas, né? Até mesmo de assistir um filme, a gente está se divertindo com a nossa família, tá certo? Então, a nossa família é formada por pessoas que nos dão amor, carinho, afeto, compreensão, estão sempre ali para nos ajudar e nos apoiar em tudo, tá bom? Passando mais um pouquinho para frente do nosso capítulo, de tudo que a gente estudou, a gente vai ver um pouquinho também sobre nós mesmos, né? Quem sou eu? O que é que eu sou? Como eu sou? Como eu me vejo? A gente se olha no espelho, a gente se vê de uma forma. Outra pessoa pode olhar pra gente e ver a gente de outra forma, tá certo? Então, assim, a gente tem que saber quem nós somos. Nós temos que nos olhar no espelho, saber todas as nossas características. Como é minha sobrancelha, como é o meu olho, como é o meu nariz, como é a minha boca. Então é importante que vocês saibam desses tipos de características de vocês, tá certo? Se olhem no espelho, se conheçam, aprendam a conhecer vocês mesmos, tá bom? Lá no nosso livrinho, nós fizemos uma atividade bem legal, onde nós fazíamos o nosso autorretrato. O que é um autorretrato? É quando a gente desenha a nossa imagem, tá certo? E aí assim a gente consegue tentar desenhar uma maneira que a gente se imagina, né? Como a gente se vê. E aí a gente coloca as nossas características nesses autorretratos, tá bom?
Então, é muito importante também a gente se conhecer, né? A gente saber o nosso autorretrato, saber fazer o nosso autorretrato bem bonito, sem esquecer nenhum detalhe, hein? Não pode esquecer o nariz, não pode esquecer a orelha, não pode esquecer o cabelinho, não pode esquecer a sobrancelha, não pode esquecer nada. Nós temos que saber sempre fazer o nosso autorretrato bem bonitinho, bem direitinho. E aqui, ó, nós temos também falando sobre os nossos gostos e preferências, né? Nós temos nossos próprios gostos, nossas próprias vontades de fazer as coisas. Então, o que que acontece? Eu tenho a minha cor preferida, eu tenho a minha comida preferida, eu tenho a minha brincadeira preferida. Cada um de vocês também tem. Então, é importante que vocês sempre estejam atentos a essas informações. Qual é a sua cor preferida? Qual é a sua comida preferida? Qual é a sua brincadeira preferida? Tá certo? O que é que você gosta de fazer nas horas vagas? Conversa com a mamãe, conversa com o papai, com quem estiver perto de você e fala para eles esses seus gostos e suas características, tá certo? Nós temos também nós estudamos como cuidar do nosso corpo. Nós sabemos que nós temos que manter a nossa higiene sempre em dia. Nós temos que escovar os dentes, tomar banho. Sempre que a gente tomar café da manhã, almoçar e jantar, a gente tem que escovar nosso dente para não criar bichinho no dente. A gente tem que tomar banho sempre que a gente estiver saindo de casa para ir para algum local, como a escola. Quando a gente chegar, quando a gente retornar, né? Quando a gente retorna da rua, que a gente vem sujinho, né, de germes e bactérias. Mesmo que a gente não consiga enxergá-los, mesmo que a gente pareça limpinho, a gente tem que tomar um banho para tirar todos esses germes e bactérias, tá bom? Principalmente nesse período de Covid. E aí a gente tem a importância, né, de cada um desses tipos de atividades que a gente faz no dia a dia. E nós temos também os produtos de higiene que a gente utiliza. A gente utiliza shampoo, pasta de dente, escova de dente, perfume. A gente utiliza várias coisas durante o dia a dia para poder manter a nossa saúde em dia, né? A nossa higiene em dia, tá certo? Então, gente, esses gostos, né, muito particulares, são muitos de vocês, tá certo? É cada um de vocês. Qual é o seu esporte preferido, sua brincadeira, sua cor preferida, seu alimento preferido, tá bom? Então, fiquem ligadinhos aí para vocês sempre estarem atentos e saberem responder, tá certo? Nós também falamos sobre o local onde a gente vive, a nossa rua, a nossa casa, a nossa cidade. Vocês sabem que o nome da nossa cidade é Itarema, né? Nós moramos na cidade de Itarema. E nós temos, cada um dos bairros de Itarema, nós temos uma rua, nós temos um local apropriado que devemos ir, nós temos cada um dos tipos de locais que a gente pode ou não frequentar. Uma criança, ela não deve frequentar todo tipo de local que existe na cidade. Então, a gente foi descobrindo ao longo dos capítulos isso também, tá certo? Nós temos aqui a atividade de vocês de hoje, de casa, tá certo? De sala e casa, né? Quem está em casa vai fazer as atividades e quem está na sala vai fazer na sala, tá bom? E aí nós temos aqui falando sobre o nosso prédio, a nossa vizinhança, nossas famílias de hoje, as famílias de antigamente, como vivemos em sociedade, tá certo? Nós temos os grupos de cada uma das nossas vidas. Quando nós estamos na escola, nós temos o grupo escolar. Quando estamos em família, nós temos o nosso círculo familiar. Quando estamos em amigos em comuns, né, de outros locais, nós estamos no nosso círculo de amizade. Então, cada um das partes que a gente tem na sociedade, a gente tem um círculo que a gente convive, tá certo? E aqui no livro de vocês também, a gente fala que a gente às vezes participa de grupos e a gente nem percebe. O grupo da nossa vizinhança não é o mesmo grupo do nosso ambiente escolar. Muitas crianças moram distante, né? Então, já são grupos diferentes, tá certo? Dessa forma, nós vamos responder as páginas 60 até a 65, tá? Vamos falar desses assuntos. Na página 60, nós temos aqui as imagens e aí vocês vão escrever cada uma das atividades e o local que a gente deve fazer com cada uma dessas atividades. Nós temos aqui no primeiro um caderno. Onde é que a gente deve estudar? Qual é a atividade? Estudar. Qual é o local que a gente deve fazer isso? Ou em casa ou na escola, tá certo?
Da mesmo jeito, a pipoca. A pipoca serve pra gente assistir um filme. E aí, o que que acontece? Nós podemos fazer isso ou no cinema ou em casa, né? Junta toda a família e faz um cinema em casa. O óculos de natação, nós utilizamos para fazer a natação, né? A atividade é a natação. Tomar um banho de água na praia ou na piscina. E aí nós temos o local. Nós temos um mar ou um clube, né? A piscina. A bicicleta, pedalar. A atividade vai ser pedalar. E aí nós temos aí o local, o ar livre, né? A rua. Ou então quem tem uma casa maior consegue também pedalar em casa. E o travesseirinho, ele remete a dormir, tirar aquela sonequinha, tá certo? E aí, vocês colocam a atividade dormir e o local na nossa residência, né? No nosso quarto, na nossa cama. Na página 61, tem aqui o item B. Escreva 2 atividades que você realiza que são diferentes das atividades de Cibele. Essas atividades que a gente falou agora são as atividades da Cibele, tá certo? Em quais lugares você pratica essas atividades? E aí você vai escrever as suas atividades e em quais locais você pratica elas, tá bom? Marque X nas atividades que você faz na escola. E aí vocês vão ler, com a ajuda de um adulto, quais são as atividades que você faz na escola, você marca X, tá? Copie do quadro abaixo as atividades que podem ser feitas em casa. E aí você vai ler com a ajuda de um adulto as frases para poder escrever as que a gente pode fazer na nossa casa, tá bom? Na página 62, você vai completar as frases abaixo com os nomes das pessoas que você gosta de brincar, você encontra todos os dias na escola, moram perto da sua casa e são seus familiares ou cuidam de você. Se você não souber o nome dessas pessoas, você pode pedir ajuda ou para a tia, né, com os nomes dos colegas que você encontra na escola, ou para os seus pais, com o nome das pessoas que moram perto da sua casa, seus familiares e os que você gosta de brincar, tá bom? E aí nós temos aqui na página 63, seria um trabalho em grupo que nós iríamos realizar. Porém, nós vamos pular essa atividade para quando nós estivermos todos em sala, tá certo? O trabalho em grupo é quando a gente junta, né, os colegas, e aí a gente faz uma única atividade, todo mundo junto. Todo mundo se reúne para fazer uma única atividade, seja um cartaz, ou um vídeo, ou uma brincadeira de grupo, tá certo? E aí nós temos aqui a página 64, conhecendo os diversos grupos. De quais grupos os adultos que você conhece participam? Para descobrir, você vai entrevistar um adulto de sua casa, outro parente ou vizinho para saber quais atividades ele faz em grupo. Siga o roteiro da entrevista e peça ajuda ao entrevistado para anotar as respostas no espaço abaixo. E aí você vai pegar e vai fazer uma entrevista com a pessoa adulta da sua casa, tá certo? E vai realizar as perguntinhas que tem aqui, ó. Data da entrevista, nome do entrevistado e idade. E aí você vai responder as outras tipos de questão que tem aqui, falando sobre os grupos, tá certo? Que a pessoa vai falar para você. Na página 65, você vai perguntar a um adulto sobre um problema que existe na sua rua. Em seguida, desenhe um problema no quadro abaixo. O que é um problema que existe na nossa rua? Pode ser um buraco, um poste que está sem luz, a rua que não está com saneamento básico adequado, né? Que é aquele esgoto a céu aberto que fica na rua e aí fica aquele mau cheiro. Então, tudo isso são problemas que são encontrados nas ruas, até mesmo o lixo, né, que fica lá jogado às vezes e o carro do lixo não recolhe. Tudo isso são os problemas que são encontrados na rua, que você pode estar colocando aqui, se tiver algum desses problemas na sua rua, você faz o desenho e abaixo você escreve uma frase indicando uma solução. O que é uma solução, tia? É para você resolver aquele problema. Como você poderia resolver aquele problema, tá certo? E aí você coloca nessa frase de baixo, na parte de baixo da página 65. E aí a gente encerra as atividades de hoje do livro de Natureza e Sociedade, tá bom? Amanhã vocês têm que levar novamente esse livrinho para a escola para a gente finalizar ele, mais algumas atividades e a revisão da nossa atividade avaliativa será desse conteúdo que a tia está dando hoje num vídeo, tá certo? Não vai ser nenhum conteúdo além desse, somente esse conteúdo.
Então, basta estudar pela revisão do caderno e assistir esse vídeo, tá certo? Agora, a tia vai deixar com vocês a revisão de inglês, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos para a nossa revisão de inglês, tá bom? De English. Nós vamos falar sobre vários assuntos, né? Porque em inglês a gente falou sobre vários assuntos variados. Nós falamos sobre a família, sobre amigos, nós falamos sobre comidas, sobre roupas, nós falamos sobre as cores. Então, cada uma dessas coisinhas, né, desses assuntos, nós vamos estudar um pouquinho agora, rever um pouquinho agora, tá certo? Os nossos amigos, né, que foi um dos primeiros assuntos que a gente viu em inglês. Nós falamos de friends, nós chamamos de friends os nossos amigos. My friends, meus amigos, tá certo? E aí, sempre que estiver falando de friends, nós vamos estar sabendo que nós estamos falando dos nossos amigos, tá bom? Muito bem, dos nossos friends, tá certo? E aí, nós falamos também da nossa família, né? O nosso principal assunto de hoje, né? Que foi da nossa aulinha de natureza e sociedade. E agora também tem na nossa aulinha de inglês, na nossa revisão, a nossa família. A nossa mom, nossa mamãe. O nosso daddy, nosso papai. Nossos brothers, quem tem mais de um, né? Nosso brother, que tem um irmão. E a nossa sister, nossa irmã, quem tem irmã, tá certo? E aí nós falamos de todos eles, né, na nossa family. Family é família em inglês, tá certo? E aí nós falamos desses assuntos nas nossas aulinhas. Só mesmo uma breve revisão de coisas que vocês já sabem. Vocês são bastante inteligentes, né, como a tia Ariane cansa de dizer para vocês. Então, são assuntos mais simples, que a gente consegue revisar mais rápido, tá certo? Então, friends, amigos, e family, a nossa família, tá bom? E aí nós vamos falar também das cores, das colors. Colors quer dizer cores, tá bom? Nós temos pink, blue, nós temos yellow, red, green, orange. Nós temos white, que é branco. Nós temos black. E nós temos a cor purple, que é um roxinho bem clarinho, né? Purple. Então, nós sabemos que muitas coisas, tudo ao nosso redor tem cores, né? Tudo a gente utiliza cor. As frutas, nós temos a banana, que é yellow, amarelo. A laranja, que é orange em inglês. Nós temos um limão, que é verde, né? Que é green. Nós temos a maçã, que é red, vermelho. Então, nós utilizamos bastante as cores misturado com os nossos alimentos, tá certo? Nós vimos aí alguns desses alimentos, essas frutas que a tia tá falando pra vocês, a tia também falou nos vídeos das aulas normais, né? Apesar dessas de revisão. E aí, nós vamos colorir alguns desenhos nas nossas atividades avaliativas com essas cores, tá certo? Que são solicitadas para vocês. Nós falamos também de comida, né? Como a tia tá falando para vocês, nós falamos de comida. Então, nós vamos iniciar agora a nossa parte de comidas. Nós falamos do cake, que é bolo, cake. Nós falamos da soda, que é como se fosse o refrigerante, né? Que a gente gosta. Soda. Soda. Nós falamos da pizza, que é pizza mesmo em inglês o nome. Pizza. Popcorn, que é pipoca. Popcorn. Nós falamos do chicken, que é frango em inglês. Chicken. Chicken, frango. Nós falamos dos beans, que são os feijões. Rice, que é o arroz. Rice. Falamos do suco, que é juice. Suco. E falamos da salad, que é a salada, tá certo? Salad. Todos esses alimentos nós também falamos, né? São alimentos que a gente é acostumado a ver no nosso dia a dia.
Muitas vezes a gente almoça um frango com salada, chicken with salad. Então, a gente utiliza bastante esses alimentos no nosso dia a dia, tá bom? E aí nós também falamos, um dos últimos assuntos que a gente falou foi as clothes. Clothes, que é roupas, tá certo? E nessas roupas nós também incluímos os calçados, que foi as sandals, tênis shorts, que é nossos tênis, né? Sapatos, né? Nós falamos do dress, que é o vestido. Dress, red, vestido vermelho. Nós falamos do shorts. Esse short aqui, ele tá quase azul, quase verde, né? Shorts. Vamos dizer que ele é blue, azul. A t-shirts, shirts, que é as camisas de manguinhas, t-shirts. Essa aqui é green. T-shirts. As sandals, que é sandálias, né? Cap, que é o boné, cap. E nós temos os tênis shorts, que é esses tênis aqui que tem o cadastro, tá certo? Então, esses foram os assuntos que a gente utilizou em inglês, que nós vimos todos nesses últimos meses, né? Nesses últimos 2 meses, que a gente utilizou nas nossas atividades e que vai cair na nossa atividade avaliativa, tá certo? Hoje nós não temos atividade do livro de inglês, nossas atividades vai ser somente de revisão do caderno. Tá bem simples, bem tranquilo. Espero que todos vocês tirem bastante notas boas, tá certo, meus amores? Então, um bom começo de fim de semana. Ontem foi feriado, bem tranquilo, nossa semana foi bem tranquila. Está se encerrando, né, de uma maneira bem tranquila. Espero que todos estejam com saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês e a família de vocês, tá certo? Beijão!